Olá a todos. Hoje eu estou aqui novamente como convidado aqui do meu amigo Diogo, no programa dele aqui na TV Humana, Reflexões Espíritas, onde o nosso objetivo aqui é tratar desse universo aí que nós temos aí, chamado Espiritismo. E aí, por muitos é tratado como uma religião, por muitos é tratado como uma doutrina, por muitos é tratado com cautela, vamos dizer assim, né? Que daí tem muitas pessoas que não sabem o que que é, então ficam aí receosos e tudo mais. E isso daqui, falando a minha forma de ver, e também Diogo, acho que concorda comigo, não foge muito aí dos ensinamentos do cristianismo, tá? Basicamente é um aprimoramento aí do que Jesus Cristo ensinou aqui na Terra. Então, para você que é curioso, está querendo aprender aí, se você é cristão, você vai se identificar muito bem aqui com os assuntos tratados aqui nesse programa aqui, Reflexões Espíritas. Então, muito obrigado, Diogo, por me receber aqui de novo, e a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado, Garcia. É sempre um prazer dividir contigo. E lembrando que a doutrina espírita ela é uma religião cristã. Nós acreditamos no Cristo. Numa outra leitura, né, para um outro prisma, num outro formato, mas acreditamos no Cristo, sim. Nós somos cristãos, porém não somos católicos, né? Hoje eu acho que o assunto que eu pensei, que eu planejei para a gente conversar hoje, Garcia, é sobre mediunidade. O que é, de onde vem, de que forma, para que serve. É um assunto muito interessante. Quem é leigo na doutrina, por muitas vezes se aproxima dela através da mediunidade, ou por um fenômeno específico, ou por sensações que a própria pessoa teve, ou por relatos também, ou às vezes apenas por curiosidade, né? Sabe que lá naquela casa existe isso, existe aquilo, e aí algumas pessoas se aproximam através dessa ferramenta, né? O que é a mediunidade em si? Tá? De uma forma, como eu falei no primeiro episódio, tentando falar sempre de uma forma, a forma mais simples possível, né? Então, o que é a mediunidade? A mediunidade, gente, ela é a nossa capacidade de moldar ou de manusear uma energia que nós temos, né? E, através dela, ter alguma reação no plano de cá, né? Algum tipo de registro, ou sensação, ou informação, ou algo do tipo, né? E aí, é bom a gente entender que, segundo, né, os espíritas kardecistas, como eu, e toda a nossa literatura, ela diz que todo espírito, né, ele emana e recebe muitas e muitas energias, muitos e muitos plasmas, muitos e muitos fluidos energéticos, né? Alguns deles é por nos manter vivo aqui neste planeta não, mas aqui nesta encarnação, e aí nós usamos a nomenclatura de fluido vital, né? Mas ele serve para toda a existência, então, na verdade, ele é um fluido universal. Nós temos também outros fluidos. Um deles é o fluido animal, que é o que faz com que consiga uma energia interagir com uma matéria ou com algo, ou com alguma relação direta de um mecanismo de captação dessas informações, né? E aí existem vários formatos de manifestações, né? Alguns de vocês já podem ter visto um vulto, algumas outras pessoas podem ter visto uma pessoa, ou ouviu alguma coisa, ou teve a sensação muito clara de alguém presente em algum momento, ou ouviu alguma coisa, né, que veio na mente do nada e não se identificou exatamente de onde veio essa informação, essa sensação, esse caminho. Você já deve ter passado por histórias, ou já deve ter ouvido histórias de pessoas que viram
outras pessoas no mesmo ambiente, pessoas que ouviram, pessoas que viram no escuro. Né? Tudo isso são manifestações mediúnicas, né? A grande maioria delas de uma forma inconsciente e até sem querer, né? Sem a intenção direta de criar um fenômeno, algo específico. E aí, a doutrina espírita, através dos ensinamentos de Kardec, entre as obras básicas produzidas por ele à época, e nós estamos falando dos 5 livros, né? O livro dos médiuns, a Gênese, e aí sim, todos eles, agora me fugiu a palavra, estou concentrado nas tipologias de mediunidade. É interessante a gente entender que o ser humano é diverso. E como ele é diverso, é também a sua manifestação. Né? Então, a mediunidade, assim como musculatura, assim como gosto, assim como arte, assim como música, ela varia muito de pessoa a pessoa, tanto na sua forma como na sua intensidade. Nós tivemos um espírita, por exemplo, fabuloso, mundialmente conhecido e reconhecido, né, como Chico Xavier, que a mediunidade dele, obviamente, por ser alguém muito, muito, muito além do nosso nível de evolução, ele tinha capacidade de fluir entre vários e vários formatos de mediunidade. Mas a principal, aquela a qual ele tinha mais afinidade, facilidade, melhor traduzia essas sensações, é a psicografia. Né? A psicografia, que são a escrita de cartas. E aí, como é que funciona a psicografia? Eu gosto de falar de psicografia quando a gente fala sobre essa matéria, as pessoas têm muita dúvida sobre como é que funciona. Vê a letra, aparece na cabeça, escreve, a mão mexe sozinha, é alguém que fala, é uma sensação, como é que funciona? Todas as formas essas que eu comentei funcionam. Tá? Então, na psicografia tem espíritos e médiums ou melhor, existem médiums que têm uma facilidade maior em visualizar algo. Então, na mente dele, como se tivesse um quadrinho mental, e ali o espírito escreve a sua mensagem, ou deixa aparecendo as letras, e o médium, de forma como é que eu posso dizer? Autoral mesmo, ele próprio começa a escrever com a sua letra a mensagem que está recebendo. Tem os médiums na psicografia mecânica, aonde ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo e a mão se movimenta sozinho e realmente cria ali a carta ou a mensagem. Né? Existe também a psicografia através da escuta, então o espírito fala, né, de uma certa forma, no ouvido, ou o médium tem a sensação de estar captando a mensagem através do ouvido e escreve a mensagem. E tem a que eu acho mais interessante, né, quando eu pratico, normalmente é nesse viés, que é a intuitiva. Então, a mão não se mexe sozinho, é o próprio médium que está escrevendo, porém, as palavras e as frases aparecem na mente, elas vêm de uma forma... tu não escuta, mas a frase ela se apresenta. Né? Então, de repente, na tua cabeça aparece um boa noite do nada e tu tá pensando no futebol, não, tá concentrado para o trabalho e aparece boa noite. Tem uma hora que tu escreve, então, boa noite. E ali tu continua concentrado, tu continua em oração, e de repente aparece gostaria de, aí tu gostaria de, e aí tu começa a escrever, quando a intuição vem aparecendo. Conforme a tua maturidade e experiência nesse formato, tu começa a escrever e já a mensagem começa a vir de uma forma mais fluida. Então, a mediunidade ela é como uma musculatura. Quanto mais tu treina, mais tu consegue desenvolver e trabalhar ela. E ela é uma ferramenta maravilhosa para nós encarnados e para os desencarnados também. Tá? A mediunidade ela não existe para nos comunicar, ela existe porque nós necessitamos. Tá? Nós necessitamos captar energias, nós precisamos captar intuições de pessoas que querem o nosso bem, nós precisamos ser orientados em algum momento. Então, a mediunidade ela existe o tempo todo e acontece o tempo todo, né? Como se fosse um radar, está sempre ali.
Né? Nós que utilizamos ela dentro do espiritismo kardecista, que é o tema, que é o mote, né, do nosso programa, nós utilizamos, então, da mediunidade através de alguns formatos para fazer essa comunicação com o plano de, com o plano de lá, com o éter, né? E assim a gente pega informações, assim a gente pega cartas, assim a gente pega orientações. Muita casa espírita recebe cartas de orientação para a própria casa. Então, a psicografia é onde eu vou me reter mais também na fala, mas é o formato de mediunidade mais reconhecido. Né? Chico Xavier, as cartas que vinham através do Chico Xavier, que eram escritas por algum espírito que ali estava naquele momento, colocava coisas como o nome da pessoa, com sobrenome, apelido de infância, datas. Como é que o Chico ia saber, numa noite em que ele escrevia, sei lá, 34 cartas, ele decorava 34 datas de falecimento, 34 nomes, 34 apelidos. Não, nada, as histórias não tinham nada a ver, os apelidos não tinham nada a ver, nem todos tinham o mesmo formato. Então, a psicografia, ela foi a mais divulgada, porque ela é a mais próxima de ser experienciada por quem não é médium, né? Por quem não é médium, para quem não é espírita, né? Até porque o espiritismo acredita, né, que todos são médiuns, porque ela é algo natural do corpo e da existência humana. Nós não temos como viver sem mediunidade, tá? Existe também o formato da psicofonia, né, e aí também existe a psicofonia mecânica e tem a psicofonia consciente, tá? A mecânica é o médium nem sabe o que está acontecendo e a boca começa a falar e aí é o espírito falando através dele. Muitas vezes esse médium nem lembra depois da mensagem falada. Normalmente os médiums de psicofonia, enquanto está trazendo a mensagem, né, falando, né, enquanto o espírito está falando através dele, normalmente ele tá concentrado, olho fechado, né, ele está em oração, ele está num outro estado mental, mas ele está ali, né? E existe também o médium de psicofonia que é totalmente consciente, né? Então ele sabe o que o espírito está falando, ele filtra o que o espírito está falando, não é como ele não está ouvindo e repetindo pelo espírito, não, é o espírito, né, o desencarnado que está utilizando o aparelho fonético do médium para poder passar a mensagem, a carta, o pedido, a orientação, o socorro que venha a estar sendo passado ali naquela mesa mediúnica, tá? Outro que é muito, muito legal, que é o que a internet mais caça, que é o que a gente, quando era criança, mais procurava, mais tinha medo, né? É hoje ainda a mediunidade onde os próprios médiums mais têm medo, né? Que é a vidência, né? Que é a capacidade que o médium tem de visualizar energias imateriais. E aí, quando eu falo energias imateriais, as pessoas ficam assim, ele quis dizer um fantasminha camarada. Não, é energias não materiais. Porque não existe só espíritos no plano no além, né? No plano de lá. Existe animais, existe energias residuais. Por exemplo, tu vai num lugar de guerra, tá? E ali tem um relógio de alguém que morreu terrivelmente, sofreu algo do tipo. Fica uma energia residual naquela matéria sobre aquele momento. Então, alguns médiums videntes que utilizam da mediunidade, que têm a capacidade da vidência, eles conseguem captar essas energias. E aí, nesse caso, ele consegue visualizar que o relógio brilha mais, ou que o relógio
tem uma marquinha que ninguém enxerga, só ele, sempre tem algo nesse sentido. Então, a vidência, ela é a que dá mais medo, ela é o ver no escuro, né? Ela é o ver o fantasma, ver o monstro, né? É a vidência que nos trouxe diversas experiências que a gente conta aí até hoje. Garcia, tem uma história, Garcia, que tu viu quando era criança e assustou e contou depois? Bom, até tenho, mas não é isso que exatamente eu gostaria de falar. Eu gostaria de esclarecer aí para quem estiver ouvindo que o Allan Kardec, ele foi uma pessoa que escreveu os livros aí que posteriormente em outros episódios aí você vai falar e que trouxe aí, vamos dizer assim, uma normalização aí do que é o espiritismo, né? Que foi a partir dele aí que foram documentadas. Tem aí um livro de perguntas e respostas que você vai explicar melhor aí depois também o que que é. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que mediunidade é uma coisa que está na história da humanidade aí desde tempos mais antigos aí que nós possamos ter aí noção. O que acontece é que a mediunidade ao longo da história ela não era compreendida, que foi o que eu acabei de falar. Quem normalizou esse termo, esse conhecimento aí foi o Allan Kardec. Mas nós tínhamos isso daí na figura de curandeiros, xamãs, e outras coisas mais aí que existiam aí, e isso esparramado pelo mundo. Então você tem isso daí desde relatos na África, no Egito, que é lá na África, né? Nós temos aí relatos aí na Europa, nos índios americanos, os índios aqui latinos, aqui da América Latina, os índios da América Central, não é? Uhum. Qual que você falou? Dos padres também, há muitos relatos. Os padres, enfim, é algo aí que todo tipo de cultura no mundo, acreditando ou não no mundo espiritual, tiveram algum tipo de intersecção com esse assunto ao longo da história da humanidade. E ao longo da história da humanidade também, a questão de acreditar em uma outra vida, um mundo espiritual, também é algo que está aí ao longo da história aí para quem quiser procurar. Eu não estou falando aqui de ler livros sobrenatural, etc. Estou falando de livros de história. Então nós temos isso daí desde a época lá dos egípcios. Os egípcios eram o primeiro povo aí, vamos dizer, avançado da antiguidade que acreditava que existia uma outra vida. Prova disso eram os faraós. Eles acreditavam que eles iam para uma outra vida lá e algum dia eles iam voltar lá naquele corpo dele. Era uma forma errônea da reencarnação, mas era um jeito rudimentar lá que de alguma forma eles tiveram acesso naquela época e entendiam da forma que era o compreensível na época, né? Então, também isso que o Diogo falou de todos serem médiums, isso também é uma verdade. O que acontece é que alguns são de uma forma mais pronunciada e outros menos pronunciadas. Como assim? Muitas vezes, às vezes você vai atravessar uma rua, por exemplo. Aí você tem aquela sensação, pô, não devia atravessar a rua. Daí, de repente, cai um galho de árvore bem naquele lugar que você ia se você tivesse atravessado a rua. Então, isso é um tipo de mediunidade. O sexto sentido que estava aí, naquele momento lá, ficou latente para você, ele funcionou. E isso, com certeza, aí, todo ser humano, em algum momento, se ele relembrar aí a história de vida, que todo mundo tem uma história, ele vai lembrar lá de algum evento lá que aconteceu alguma coisa lá que ele pega e fala, pô, mas como é que aconteceu aquilo, né? Coisa inexplicável. Então, isso daí é um tipo de evidência de que todos têm algum tipo de mediunidade e ela, em algum momento, é colocada à prova. Eu aí tive algumas coisas aí na infância, na juventude, mas eu não gostaria de mencionar aqui agora. Pode ser que num próximo episódio aí a gente mencione. A única coisa que eu posso dizer é que eu tive experiências aí, como eu já falei, acho que no episódio 1 aqui, que me fizeram entrar nesse mundo e entender o porquê dessas experiências aí, o que era aquilo que acontecia, e por isso que eu passei a pesquisar esse assunto aí, cheguei até o ponto que eu queria de aprendizado, compreendi o porquê daquelas coisas,
E eu acho que também muitas pessoas, às vezes, elas têm determinadas situações na vida que elas não sabem porque estão tendo aquelas situações. Então, elas têm que buscar algum tipo de conhecimento. De repente, aí, o conhecimento faz com que respostas venham à tona, ou mesmo elas encontrem um caminho aí de mais felicidade na vida, né? Então, é isso que também nós temos aqui, o objetivo aqui de esclarecer. Então, é isso que eu queria dizer. Perfeito. Como tu falou, a mediunidade é o nosso sexto sentido, né? A mediunidade é o que salvou a filha da vizinha que ia pular na piscina e do nada a vizinha apareceu e pegou a criança antes de acontecesse algo pior. É aquela aquele estalo que dá antes de sair de casa e deixar o fogão ligado. Então, Então, pegando isso daí que você falou, eu não quero falar exemplos de mim, mas eu quero falar um exemplo aí de um evento que foi mundialmente conhecido, e nesse evento aconteceram várias situações assim extraordinárias que salvaram vidas, que foi justamente o 11 de setembro de 2001. Isso daí até no canal Discovery, já passaram aí vários documentários aí falando, mas não nessa ótica de espiritualidade, mas sim uma ótica de algo inexplicável. Como é que a pessoa pode ter passado por aquilo? Então, um dos casos assim para mim que foi muito marcante, que eu nunca me esqueço, foi um rapaz que ele todo dia ia trabalhar a pé para o World Trade Center. E ele morava relativamente próximo, não era tão próximo, mas dava para ir a pé. E quando ele estava se preparando para sair de casa, ele tinha uma filhinha pequena, essa filhinha pequena começou a fazer um escândalo. Pai, fica mais um pouco, fica comigo, pai. E ele conta lá no documentário que era uma coisa totalmente incomum, que a filha dele nunca tinha feito aquilo. Ah, fica mais um pouco comigo, brinca comigo, fica aqui e tal. Daí ele pegou e falou, tá bom, hoje eu não tenho nenhuma reunião mesmo, então eu vou chegar um pouco mais tarde lá, não tem problema nenhum. Bom, pois é, daí ele ficou lá brincando com a filha dele e tal, daí a pouco lá o primeiro avião lá bateu no prédio, bem no andar que ele ficava, e se ele tivesse ido trabalhar, ele teria sido uma das vítimas. Então, uma coisa inexplicável, não foi exatamente com ele que houve ali algum tipo de ação mediúnica, foi na filha, né, que a filha de repente teve a intuição, que foi o que você falou, ó, pode não ter visto lá desastre, nada disso, mas ela teve uma intuição de que o pai dela tinha que ficar mais um pouco em casa. E isso daí salvou a vida dele. Outro episódio também, no próprio caso aí do World Trade Center, que ele é cheio de episódios assim, basta quem quiser só procurar aí, pesquisar um pouco, vai ver que eu não é invenção da minha cabeça, isso daí são histórias mesmo reais de pessoas que passaram por lá. Foi o seguinte, uma equipe de bombeiros chegou lá no segundo prédio, que estava inteiro ainda, e no momento lá que tinha já acontecido a segunda colisão do avião, eles chegaram lá e estava aquele tumulto, gente saindo para tudo quanto é lado, gente ferida, elevador que não funcionava, etc. E eles pegaram e chegaram lá, tinha um grupo de bombeiros lá que estava saindo, porque eles estavam exaustos lá e salvando pessoas. Então, esses bombeiros aí pegaram e falaram para eles a situação que estava nos andares superiores lá do prédio. E eles pegaram lá, esse grupo que chegou, se despediu dos bombeiros. Eles pegaram e falaram assim: nós não vamos voltar vivo, porque a situação está crítica. Mas daí eles começaram a subir as escadas lá. E daí, imagine, era um prédio altíssimo lá naquela época, né? Começaram a subir a escada lá, era um grupo lá, acho que se não me engano, 12 bombeiros, era uma coisa assim, porque os elevadores não funcionavam. Só quando eles estavam lá, tipo, na metade do caminho, lá eles encontraram um grupo de sobreviventes descendo as escadas. E aí eles tomaram uma decisão, ou nós vamos mais para cima lá para tentar salvar mais gente, ou vamos salvar esses daqui, que não era um grupo pequeno, mas umas 20 pessoas. Eles tomaram a decisão, porque daí tinham feridos lá que não estavam nem conseguindo andar direito, estavam sendo carregados e tal. Eles pegaram e decidiram descer com aquele grupo. Só que quando eles estavam descendo com aquele grupo, o prédio desabou.
E nisso que o prédio desabou, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles só ouviram aquele barulho estrondoso lá, o prédio balançando lá, tal, daí virou uma escuridão. Aí quando eles ligaram lá as lanternas deles, que daí estava já só com poeira no ar, tal, eles tinham ficado presos num lugar assim que até hoje não há uma explicação física do que aconteceu, mas o prédio inteiro desabou, daí tinham as escadas em zigue-zague, e exatamente lá, mais ou menos entre o segundo e o terceiro andar, foi o único local que as escadas ficaram intactas. Então, eles ficaram num vácuo. Eles ficaram tipo numa caixa. O prédio inteiro tinha desabado acima deles, abaixo também estava com escombro, e naquela área que eles estavam, eles ficaram tipo num vácuo. Todas as pessoas que estavam ali, inclusive eles, se salvaram. Então, foi mais uma coisa inexplicável. Então, só, tipo assim, como é que eles estiveram lá? Então, de novo, foi intuição. Pô, se a gente subir, não vamos sobreviver. Se a gente descer, nós vamos sobreviver. E daí, sei lá, alguma força externa tal calculou direitinho o local que eles tinham que estar para não serem esmagados lá pelo prédio. Então, isso daí foram 2 casos aí que me vieram à memória agora, que eu achei interessante contar aí do ponto de vista aí de intuição aí, tá bom? Era isso aí que eu queria falar. Obrigado, Garcia. Não, ótimos exemplos, ótimos exemplos. Esse aí eu não tinha informação. Muita sorte, né? Então, a gente está falando dos tipos de mediunidade. A gente já passou para psicografia, psicofonia, vidência, e agora já falar da audiência, né? Que nada mais é do que a habilidade de ouvir vozes e sons do plano espiritual. Né? Por que eu digo sons? Porque quem tem a mediunidade da audiência escuta um espírito falando com ela, se conseguir tecnicamente, vibracionalmente se equipararem, sim, consegue, mas consegue mais. Consegue estar no meio do trabalho e ouvir jardins, se o ambiente ali permitir e ela tiver uma harmonia com esse nível energético. Consegue ouvir vozes do passado também, consegue ouvir sons para quem se comunica, por exemplo, essa é uma experiência que eu posso contar. Quem tem mais afinidade com espíritos e obras e comunicações com espíritos africanos, e tu tem a audiência como mediunidade, tu escuta os tambores, tu escuta as danças, tu escuta alguns apitos, alguns chamados indígenas, às vezes, daqui. Então, a audiência é a capacidade de ouvir vozes e sons do plano espiritual. E eu foco muito nesses sons, porque as vozes todo mundo já falou, a gente já ouviu uma história de alguém. Eu posso contar uma experiência que eu estava no ônibus sentado. Raramente eu ia com o notebook da empresa, mas outro dia da manhã eu tinha que ir para um cliente e tal, eu estava com o notebook da empresa, e aí peguei o ônibus não estava lotado, mas não estava cheio, devia ter, assim, algumas cadeiras vazias, mas não tinha nenhuma com 2 vazias, né, na sequência, assim. E aí entrou um rapaz com uma roupa normal, não tem nada para suspeitar, uma pessoa completamente normal, assim, como eu, mesmo nível social, mesma linguagem, não tem nada, mesmo aspecto físico, nada de diferente. Porém, quando ele passou a roleta, eu ouvi um grito: levanta agora. Mas foi tão alto que eu levei um susto, levantei e saí. E aí não tinha me ligado na pessoa, mas claro que agora eu tô falando da pessoa porque depois eu acabei vendo e a imagem ficou. E aí cruzei com a pessoa no meio do corredor e fiquei de pé numa porta central. Em Porto Alegre a gente tem portas centrais, a gente tem uma porta na frente para a entrada e 2 saídas, uma no fundo do ônibus e uma no meio. E eu fiquei na porta do meio, por simples costume. Do nada, uma pessoa grita: ele está armado, e aí todos os passageiros correm para a direção à porta do meio e cria uma muvuca ali de umas 40 pessoas aproximadamente.
a pessoa que passou sentou exatamente ao lado da cadeira que eu estava sentada e ele tirou a arma e assaltou, ou tentou assaltar, a passageira da frente. Então, eu já tive experiência da audiência, bem interessante, é bem diferente, tu escuta, mas tem uma sensação diferente de escuta, então não é um escutar no ouvido, é um escutar diferente, mas é bem legal, bem legal de conhecer mesmo. A gente já falou também sobre a intuição, né? Não preciso repetir, o Garcia trouxe exemplos muito bons, né? A intuição é uma das expressões mediúnicas ou manifestações mediúnicas mais, como é que eu posso dizer? Mais comumente reconhecida entre aqueles que acreditam em mediunidade e nem sempre são kardecistas. Então, por exemplo, as afro, né, as religiões de origem afro, de matriz africana, ela trabalha muito com a mediunidade, muito com a mediunidade da intuição. Ela tem uma capacidade de sentir momentos, sensações, fluências, que são bem interessantes de se conhecer, tá? Eu estou falando nesse sentido já para fugir do óbvio e daquilo que a gente já falou, né? Outra mediunidade interessantíssima que eu adoro, que eu leio, que eu estou sempre buscando, que eu, infelizmente, nunca tive a experiência de manifestar, mas adoraria, deve ser uma experiência maravilhosa, a mediunidade de incorporação, né? A mediunidade de incorporação também tem duas formas, né? Na verdade, tem várias, mas assim, duas mais facilmente identificáveis. Tem uma que é o médium de incorporação inconsciente, então isso quer dizer que o espírito, né? E aí está falando do kardecista, como é o nosso caso, é um espírito, está falando nas religiões afro, de origem africana, são orixás, exus, ciganas, e diversos outros desse panteão maravilhoso que essas religiões têm. E aí, aquela que é inconsciente, o médium realmente ele não tem lembrança do que aconteceu e ele está semi-acordado. O que é semi-acordado? Tá? O médium... eu não quero usar palavras absolutas aqui para não parecer o dono da razão também, né? Mas acredita-se no kardecismo, né, que o médium nunca está 100% inconsciente, tá? Sempre tem ali uma conexão. Porque se a gente considerar que ele está 100% inconsciente, está dizendo que ele está até sem conexão com a glândula pineal, que é a nossa conexão primária e fundamental para que aquele espírito incorpore nesse corpo e a gente juntos tornamos uma alma, né, vivente, né, no plano material. Então, existe aqueles que são bem menos conscientes, tá? E isso garante também a responsabilidade dele pelo que ele faz, né? Então, assim, não tem esse negócio do eu bati na minha esposa. Como é que eu bati na minha esposa? Mas eu estava incorporado e aí o Exu ou o espírito X do não sei quem. Não existe isso, tá, gente? O médium, ele tem, sim, a capacidade e a responsabilidade de limitar os atos do espírito que está ali se manifestando. Se ele está falando, ele não precisa falar palavrão, por exemplo, né? Se ele está incorporando, ele não precisa fazer nenhum movimento constrangedor ou que assuste alguém ou algo do tipo, né? Então, todo médium ele tem a sua responsabilidade pela segurança e manutenção da sua experiência mediúnica, né? E tem aquele de incorporação consciente. O espírito, ele incorpora, ele não é ocupa, né? Ele incorpora, aí tem uma diferença, tá? Entre as de matriz africanas e o kardecista, tá? As de matriz africana, eles acreditam na incorporação como o ato do espírito ocupar aquela matéria e utilizar dela para as suas manifestações, tá? E aí o espírito do médium, ele está deslocado num outro espaço, tá?
Na kardecista, nos é ensinado de uma outra forma, uma outra questão, uma outra dinâmica nesse fenômeno. Mas para simplificar, no kardecista, nós acreditamos que o espírito influencia através das suas capacidades mediúnicas e energéticas as matérias que estão conectadas ao espírito vivente deste corpo, desta era. Tá? Então, se eu incorporasse no sentido kardecista, a minha consciência, o meu perispírito, ele se manteria aqui, a minha consciência se afastaria um pouco, mas não seria inconsciente, ela se afastaria um pouco, e eu autorizaria o meu corpo a receber ordens de outra pessoa. Então, eu estou no controle o tempo inteiro, tá? Dentro do espiritismo kardecista, tá? Então, essas diferenças são bem legais em relação à incorporação. Tem as incorporações, então, de uma forma menos consciente, umas mais conscientes, tá? E aí, no mais consciente, às vezes, se está tendo uma manifestação e o espírita está ali observando tudo que está sendo falado e feito com o seu corpo, com a sua postura e tal. De repente, o espírito quer tomar um perfume. O médium pode dizer: parou, acabou. Claro que aí é feito um trabalhinho rápido de reequilíbrio energético, só para esse rompimento não ser um choque, mas o médium ele tem sim o controle sobre as suas ações, mesmo em incorporação. Tá? Isso é muito importante ser dito. Né? Existe um sétimo formato de mediunidade, manifestação, que é bem interessante, que é a manifestação de cura. Tá? Então, existem muitos médiuns que trabalham de forma energética e realizam curas através da mediunidade, que é o passe na casa espírita, que é o passe de saúde em algumas casas, que é algumas terapias, né, energéticas feita na casa espírita. É assim que é feita a cirurgia espiritual, né, que o kardecista tem essa característica. A gente acredita que é possível ser feito cirurgias no nosso perispírito. O nosso perispírito ele é ligado ao nosso corpo físico, a célula a célula. Então, se eu curo o perispírito, eu curo o meu corpo. Assim como as doenças começam no plano espiritual, ela começa no perispírito, depois passa para o nosso corpo, né? Então, o médio de cura é muito legal, tem muitos conhecidos e alguns charlatões, né? Nós temos aí, nos últimos anos, a triste história do João de Deus, né? E aí tem o fato de ser ou não ser, mas sempre foi dado como um espírita, né? Um médium que curava através daqueles espíritos que aproximavam dele, né? E, por último, eu deixei, mas não menos importante, mas cada vez mais raro, o médium de efeito físico, que era muito comum na época do Allan Kardec, que é o que eu falei lá no primeiro ou segundo episódio, sobre as mesas girantes, sobre os movimentos, sobre o Ouija, né? Que, na verdade, são aqueles médiums que conseguem, através da sua mediunidade, sendo aproximada de um outro espírito ou não, consegue fazer movimentos em objetos, consegue, às vezes, plasmar um objeto. E aí, se vocês quiserem buscar na internet, é bem interessante botar lá, médium de efeito físico, plasma. É fantástico. Não existe hoje, tá, nenhum médium conhecido de efeito físico. Existe na literatura espírita uma justificativa para isso acontecer. Os fenômenos eles foram diminuindo o seu teor alegórico, né? Porque ele começou a ficar cada vez mais centrado na sua moral e na sua ética, e chamou atenção no período que precisava. Agora não é através da estranheza, através do espetáculo que o espiritismo precisa ser conhecido, através
da dor, é através da consciência, da autoelevação, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Né? Mas existia muito ali na época do Allan Kardec, século XVIII, XIX, muito raramente no início do século XX. Existiam muitos médiums de efeito físico, e aí, gente, efeito físico é o seguinte, através do plasma, eles faziam uma cadeira. O que é plasma? Como é que acontecia? O espírito é a mediunidade que mais desgasta o médium, tá? O médium, ele se concentra, entra num transe, normalmente ele dorme, tá? E através dos seus orifícios, boca, narinas, ouvidos e olhos também, saía uma fumaça em formato de tecido, é dessa forma que é descrita, né? Uma fumaça que tem um formato de tecido e parece ter textura, mas não tem. Ele sai do corpo do médium e começa a fazer um formato de uma cadeira, ou faz o formato de alguém. Vocês podem encontrar na internet fotos do Chico Xavier com um médium de efeito físico, e entre eles tem uma irmã, uma freira, que, segundo consta a literatura, quem estava lá, aquilo foi um efeito físico. Aquela freira, ela não está ali, e ele dá a mão para ela e ela dá a mão para o médium. Então, é bem interessante. Vou dizer que os médiums, os fenômenos de plasmar é mais impactante que os de movimento, mas tem aqueles de movimento, que o copo vai para lá, vai para cá, que as facas giram, que não sei o que as coisas saem correndo, que saem as coisas de dentro dos armários, isso tudo acontece através de um médium de efeito físico. E eu acho, Garcia, que consegui dar um rebu sobre todos os formatos conhecidos aí, principalmente na doutrina espírita. Eu acho que foi muito pertinente tudo que você falou aí, eu acho que esclareceu bastante, porque muitas pessoas aí que provavelmente vão ver esse vídeo aqui, devem conhecer principalmente os médicos de cura e os médicos de incorporação, né, que é o que é mais conhecido aí popularmente. Você citou o caso daquele rapaz lá de Goiânia, lá que fez lá cirurgias aí, supostamente, né? Mas existiram aí casos aí de pessoas que fizeram isso daí de uma forma aí totalmente dedicada ao bem do próximo aí e tiveram êxito. Bom, como isso daqui é um programa de TV, nós temos que chegar ao fim hoje. Então, do meu lado aqui, para você que nos assistiu aí, agradeço bastante aí. Espero vocês no próximo programa. E o Diogo aí, e que diz, Diogo? Muito obrigado pela atenção de todo mundo, pela curiosidade, pela vontade de aprender. Obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouquinho daquilo que acredito, daquilo que eu estudei, e assim me sentir um homem mais útil, um vivente mais produtivo, e assim ganhando potência. Como diz Clóvis de Barros, a cada ganho de potência é uma felicidade a mais. Então, muito obrigado pela experiência de hoje. Para você que nos assiste, até o próximo programa. Muito obrigado.